Olá, amigos canhotos! Imaginem vocês, uma menina prodígia vivendo no México pós-revolucionário em meados de 1925, sonhando em tornar-se médica. No entanto, um acidente que sofre ao voltar da faculdade mudou sua vida para sempre. Sejam muito bem-vindos ao programa Por que me importar? Nele, propomos sempre apresentar uma obra de arte com a finalidade de nos conectar aos questionamentos do nosso tempo. Nunca é demais lembrar que o nosso programa está dividido em 3 partes. Na primeira parte, analisaremos o contexto político, social e econômico no qual a obra foi concebida. Na segunda parte, analisaremos os aspectos artísticos propriamente ditos da obra, que hoje é O Sonho de Frida Kahlo. Por fim, na terceira e última parte, buscaremos responder a uma questão sobre o tema que você nos enviou no e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Lembrando que Canhotos Brasil, tudo junto. Ok? Então vamos lá. É melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Essa frase do revolucionário Emiliano Zapata ecoa até hoje nos 4 cantos da América Latina. Não é à toa que o Exército Zapatista de Libertação Nacional adota o lema até hoje. Lembrando que o EZLN é aquele do subcomandante Marcos, que em meados de maio de 2014 deixou de ser porta-voz do grupo. Isso demonstra para nós, latino-americanos, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindos do interior, parafraseando Belchior, com quem ainda está aceso, na presente data, o ideário libertário de busca de igualdade social, de gênero e até mesmo de etnias, ainda que por meios pouco convencionais. Nascida nesse caldo cultural da Revolução Mexicana de 1910, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Reforma Agrária, Frida Kahlo revoluciona o mundo das artes modernas, até então dominada por figuras masculinas, pouco preocupadas com a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Para a visão de mundo da época, a coisa mais útil que uma mulher que tinha que ser jovem poderia fazer para a arte era servir de musa inspiradora. Ou seja, se você fosse uma mulher fazendo trabalho artístico no período entre 1850 e 1930, poderia ser tolerada, mas provavelmente não seria venerada. Para se ter uma ideia da opressão de gênero, as mulheres nos Estados Unidos só passaram a votar a partir de 1920. No Reino Unido, 1928. No Brasil, com a Constituição de 1934. E na França, vejam vocês, berço da arte moderna, somente em 1944. Após vários meses no hospital, recuperando-se dos efeitos físicos do desastre, que incluíam espinha, clavícula, costela, pelvis e pernas quebradas, loucura total, Frida Kahlo resolve tornar-se artista e não médica, começando então a pintar o motivo que seria aquele pela vida inteira, ela mesma. Com uma vida pessoal conturbada, diante de idas e vindas com seu marido Diego Rivera, um famoso artista de murais mexicano, Frida Kahlo foi a primeira artista mexicana no século XX a ter a sua obra adquirida pelo Museu do Louvre, quando essa instituição francesa adquiriu autorretrato à moldura. A aquisição veio a receber elogios de Marcel Duchamp, um dos protagonistas da ascensão de Frida Kahlo,
juntamente com Peggy Guggenheim, que organizaram em 1943 a famosa exposição em Nova York 31 Mulheres. Atualmente, Frida Kahlo é tida como uma artista feminista, cuja intensidade biográfica abriu caminho para diversas artistas até o dia de hoje. Além de prenunciar um slogan que ficou famoso na década de 60, abre aspas, "O que é pessoal também é político", expressando assim a repressão das mulheres no seu campo individual naquela época. Não saia daí, pois agora vamos detalhar bastante a força artística dessa mulher. O Sonho, também chamada de O Sono, é uma obra de 1940, na qual vemos Frida dormindo pacificamente na cama. As folhas de um arbusto crescendo à sua volta, como Hera pelo tronco de uma árvore. Os galhos do arbusto que se enrolam ao longo do seu corpo estão cobertos de espinho, numa alusão à dor quase constante que a afligiu durante toda a sua vida após o desastre. Uma aparição semelhante a um esqueleto dorme acima da cama dela, numa espécie de beliche, segurando um ramo de flores, possivelmente do seu próprio antigo túmulo. O esqueleto tem a dinamite amarrada às pernas e corpo, bem à moda surrealista. A cama em que as duas figuras repousam flutua no céu, indicando que a morte está no ar. O simbolismo de Kahlo revela a importância da arte folclórica do seu trabalho. Ela era uma mexicana orgulhosa que crescera numa época em que os grandes heróis da Revolução, Pancho Villa e Emiliano Zapata, lutavam para renovar o país. O arbusto que pinta em O Sonho é uma tripa de Judas, planta comum no México. A forma de esqueleto acima dela é uma figura de Judas, baseada nos bonecos de papel machê em tamanho natural, amarrados com fogos de artifício, feitos para explodir nos festivais da Páscoa no México, assim também como é no Brasil. As duas coisas evocam a história do suicídio de Judas após trair Cristo, quando todas as suas entranhas se derramaram. Na pintura, a tradição mexicana e também brasileira de malhar o boneco de Judas é uma metáfora para o extermínio da corrupção do país, que também não é muito diferente no Brasil atual. Ele é também uma imagem de traição, nesse caso, cruzado da Frida para com Diego e de Diego para com ela. Para concluir nosso programa, vamos responder a uma pergunta que você nos enviou. Tatiana Freitas Cardoso, de Lages, em Santa Catarina, enviou-nos a seguinte pergunta: por que me importar com a relação entre a arte e o feminismo, quando atualmente fala-se em pós-feminismo? Uau! Muito obrigado, Tatiana, e aproveito para mandar um grande abraço para todos os canotos aí de Santa Catarina. São diárias, cotidianas, permanentes, as lutas por reconhecimento de liberdade e igualdade por parte dos grupos socialmente vulneráveis. Por isso, começamos a responder a sua pergunta dizendo que desconfiamos de tudo que dizem de forma enlatada por aí, como, por exemplo, pós-moderno, pós-racial, pós-feminismo. O ponto a se questionar é: as bandeiras históricas desses movimentos foram conquistadas? Se a resposta for negativa, como presumimos que seja,
Podemos até dizer que hoje encontramos no outro patamar global, internacionalizado, da conquista desses direitos, que não são favores. Fato é, as premissas fundantes desses movimentos não foram superadas. Desse modo, entende-se que não adianta arrumar uma palavrinha bonitinha para se pensar que está na moda. De igual forma, a arte como a expressão da alma foi e continua sendo um importante instrumento de emancipação do indivíduo e da sociedade, como vimos no quadro de hoje. Bem, canhotitos, acabou. Finalizamos assim mais um programa Por que me importar? Não sem antes lembrar que você pode entrar em contato conosco para fazer sugestões, criticar ou mesmo suplementar as nossas abordagens no nosso e-mail ou nos nossos canais no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Saudações, canhotos!